Amém. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, mais uma vez, na casa do Senhor, transmitindo a palavra de Deus para aqueles que amam a palavra de Deus, que se sentem bem ouvindo a mensagem do Senhor. Assim como nós aqui na igreja estamos reunidos. E nesta noite queremos ler uma passagem bíblica que introduz as cartas de Paulo a Tito, no capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, obrigado por esta linda passagem bíblica, Senhor, que introduz esta carta que o teu servo Paulo dirigiu ao seu fiel obreiro, aquele que o seguia, aquele que o servia. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza ao entendimento um pouco mais dessa passagem bíblica, em nome de Jesus, amém. Oh glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, a esperança da vida eterna é o que nós vamos refletir, analisar, compreender e ver, porque diante desse texto bíblico também, e olhando para a nossa sociedade, em que é uma sociedade moderna, que tem pressa, que ninguém tem mais paciência, ninguém gosta muito, né, nem de esperar, todos querem imediatamente e ninguém quer deixar nada para amanhã. É tudo para ontem, né? Criou-se essa expressão, tudo para ontem. É uma sociedade imediatista como esta em que vivemos, corre o risco, inclusive, de classificar a mensagem da esperança eterna como algo que não tem muito valor, pois a vida eterna não é para agora. Então a pressa é tão grande que a mensagem de Cristo fica para depois. E é isso que nós queremos mostrar, que a palavra do Senhor é atual, é para os nossos dias, ela se aplica a toda a nossa vida. E também, irmãos, a igreja, percebendo isto, e não querendo muitas vezes parecer ultrapassada, tenta seguir a moda, né, das mensagens que tenta agradar as pessoas, que tentam apresentar somente as bênçãos e não as responsabilidades também. Corre o risco esta igreja
que quer se moldar e apresentar Cristo como solução só para os problemas atuais. Então, meus amados ouvintes, irmãos, se a gente agir assim, desta maneira, a gente vai tirar o valor da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser transmitida, completa, assim como ela é, para que todos cheguem a uma consciência da necessidade de transformação de vida. E a igreja tem a mensagem para o momento, sim, mas também a igreja tem a mensagem para a eternidade, né? A mensagem que marca a esperança, o futuro, o que vai ser depois da nossa partida deste mundo. Por isso, não devemos ser imediatistas a ponto de rejeitar a palavra de Deus, preferindo coisas terrenas. E o primeiro, queremos salientar que o primeiro destaque desse texto bíblico é a base da mensagem cristã. O primeiro destaque é que a esperança da vida eterna é a base da mensagem cristã. Se ela é a base, então tudo que for construído tem que ser construído por cima. Tem que ser orientado através da palavra de Deus. Tem que ser ensinado através desta palavra santa e gloriosa. Oh, glória! De fato, se deixarmos de lado a esperança da vida eterna, deixamos a base da mensagem cristã. Como bem podemos atestar lá em João 3,36, que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, queridos, é uma palavra, é uma passagem bíblica, assim como as outras, que nos leva, que nos confronta diante de Deus, diante do padrão de Deus que nós devemos seguir. E diz mais, 1 Coríntios 15, 19, que fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então a nossa esperança não pode ser limitada a coisas só deste mundo, porque afinal de contas vivemos em dois mundos, mas não vivemos no mundo da lua, né? A qual temos que fugir da realidade. Nós temos a realidade sim diante de nós, mas temos também uma realidade que se projeta para o futuro, porque Deus é quem planejou para nós este escape, né? Esta salvação tão gloriosa que manifestou em Jesus Cristo. Então, uma sociedade que tem pressa pode tratar-se de um fenômeno da cultura contemporânea, normalmente difundido pela mídia e também pela indústria. Como uma sociedade imediatista que não se preocupa com as consequências, as pessoas querem viver o hoje, querem ser felizes só hoje. Busca-se o prazer imediato e às vezes desenfreado, né? Irracional, sem que haja uma preocupação com o futuro. Porque devemos ver que a palavra de Deus, ela trata não somente do presente, mas ela trata também do futuro.
Se em tempos passados se falava do futuro, para muitos hoje é o futuro. Nós estamos vivendo o futuro, se comparado antigamente. Mas ainda tem um outro futuro a mais. Depois que passar todas essas gerações. A verdade do Evangelho precisa ser pregada na sua integralidade, visando sempre o corpo, a alma e o espírito. Esta é a mensagem que para hoje, a mensagem de hoje precisa ser uma mensagem bíblica, cristocêntrica, que apresente Cristo às necessidades, atendendo às necessidades atual e também futura. Ela está firmada em uma promessa feita por Deus. Diz o versículo: Paulo, apóstolo, Paulo, prisioneiro. Estou lendo Filemão, mas é para ler Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então esta palavra, ela está firmada, alicerçada em uma promessa feita por Deus. E não está firmada em pessoas falíveis. Muito mais que isto. Está firmada naquele que pode cumprir as promessas que faz. Deus já prometeu algo que não possa cumprir, meus queridos. Em Gênesis 18, 12, 15 e Ezequiel 37, 11, 12, nós vemos Jesus Cristo cumprindo a sua palavra, quando ele disse, lá em João 11, 11, tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E Jesus cumpriu a sua palavra e ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Não importa o tempo que vai demorar, mas as promessas de Deus, elas se cumprem. E desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Mas também ele mostra lá em Gênesis 18 e 14, ele diz, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então, Deus cumpriu a sua palavra. E realmente, aquele filho tão esperado, prometido por Deus, veio em cumprimento à vontade de Deus. Outra passagem bíblica diz, Ezequiel 37, 11 e 12, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E isso se cumpriu desde 1948, ou começou a se cumprir mesmo depois que o povo começou a serem libertos da escravidão da Babilônia. E de lá para cá, isso se concretizou. Israel como nação em 1948.
48. Por isso Jesus disse e começou a mostrar aos seus discípulos que ele ia ter que morrer, que ele ia ter que ressuscitar, para que se cumprisse a palavra de Deus. E realmente aconteceu. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E o seu túmulo, se é que existe, está vazio. Se é que existe, eu digo assim, o lugar exatamente correto, certo. Mas está vazio. Foi comprovado desde aqueles tempos o esvaziamento daquele túmulo, porque Jesus o ressuscitou como havia prometido. Sabe por quê, amigos? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele não pode mentir. Essa é uma das coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode negar a ele mesmo. Ele não pode mentir. Porque ele é um Deus santo. Ele é um Deus verdadeiro. Quem mente é os homens. É o diabo, né, que é o pai da mentira. Mas Deus, ele promete. Quando ele promete, ele cumpre. E esta palavra que estamos pregando é porque Deus, o mesmo Deus que autorizou a Paulo, vocês vão ver que esse mesmo Deus nos autorizou a pregar esta palavra. Porque no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: mediante a pregação que me foi confiada. É por isso que ele estava pregando. Porque Deus é quem deu a mensagem para ele pregar. É quem o escolheu. É quem o nomeou. É quem o consagrou para ser apóstolo dos gentios. Oh, glória! Porque Paulo, assim como os outros discípulos, não tirou da própria cabeça. Quer dizer, as mensagens que nós pregamos não é da nossa cabeça, assim como Paulo não tirou essa ideia da cabeça dele. Porque foi Deus. E tudo aquilo, biblicamente falando, que pregamos, é da palavra de Deus, não é nosso. Foi o Senhor que deixou a sua palavra para que ela fosse pregada a toda criatura, que fosse pregada até os confins da terra. Por isso é que estamos pregando esta palavra. E da mesma maneira, Pedro também tinha consciência de ter recebido uma ordem do Senhor para pregar sobre este assunto, e anunciava que Jesus havia sido constituído juiz de vivos e de mortos. Lá no capítulo 10. Atos capítulo 10, 40 a 42. Demonstrando assim que a mensagem cristã não diz respeito apenas a esta vida, né? Lá no versículo 3 de Tito diz: e no momento oportuno manifestou a sua palavra. Então Deus manifestou a sua palavra, primeiramente falando de Jesus Cristo. E também falando da sua palavra escrita. Mediante a pregação que me foi confiada, diz Paulo, por ordem de Deus, nosso Salvador. Mas diz assim: mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos,
Jesus nos mandou pregar ao povo e também ao povo cristão. Não diz respeito apenas a esta vida. A igreja também recebeu esta ordem de Deus. Por meio de Jesus, quando ele nos enviou a pregar o Evangelho. Lá em Marcos 16. E disse-lhe: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esta é uma mensagem completa. É uma mensagem que o próprio Jesus pregou e que de outras vezes as pessoas saíram fora, não quiseram ouvi-lo. Mas o próprio Jesus disse: se não quiserem ouvir a palavra que vocês pregam, também não ouvirão a palavra de Jesus. Se não me ouvirem, também não ouvirão a voz. Se ouvirem a vossa palavra, também ouvirão a minha. E vice-versa. Então a igreja recebeu esta ordem de Deus, por meio de Jesus, quando ele nos enviou a pregar o Evangelho. A boa nova, que não é outra coisa senão a pregação da promessa da vida eterna, para todos aqueles que venham a se arrepender e crer em Cristo como Salvador. Aleluia. Diz lá no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 3, do texto de Tito, diz assim, ó: fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então, as boas obras, que não é para salvação, mas que é para glorificar a Deus e abençoar as pessoas, ela nos é ordenada depois da fé, depois que cremos. Primeiro nós cremos, depois é que praticamos as obras. E essas obras são aceitas por Deus. Porque não adianta fazer obras também sem fé. Mas precisamos da fé também para fazer as obras. E a fé, precisamos dela muito mais para crer na salvação que Jesus nos enviou. Então a igreja também foi ordenada por Deus a pregar o Evangelho. E mesmo a sociedade apressada, imediatista, não pode deixar de transmitir a mensagem completa. Mesmo que as pessoas tenham pressa, não gostem de ouvir, não parem para refletir, não queira se comprometer com a verdade. Mas mesmo assim, você, meu amigo, deve ser alertado quanto a isso. Nós, os servos de Deus, devemos crer nesta palavra, porque ela é rica, poderosa em Deus. Mesmo, irmão, sabendo que a caminhada é difícil, mesmo sabendo que é dificultoso, mesmo sabendo que dá trabalho, nós temos que prosseguir. Porque essas mesmas coisas, essas mesmas dificuldades, esses mesmos problemas que nos atingem, são passageiros. Um dia vai terminar. E nós vamos ter
a nossa liberdade completa, a nossa salvação completa em Jesus, na eternidade. Como igreja, evitemos pregar mensagens só de bênçãos ou de facilidades relativas, principalmente a esta vida, pois aguardamos bem maior, né? Não é só dessa vida que devemos esperar, porque aguardamos coisas maiores, assim como os profetas de Deus viram isso. Assim como Abraão, assim como Moisés, que perdeu o posto de Faraó, de ser Faraó, de pertencer à nobreza, e foi lutar pelo povo de Deus. Porque ele viu coisas maiores. E a gente entende isso quando a gente lê a carta aos Hebreus. Da mesma forma como Abraão, como Moisés, devemos viver neste mundo, mas como peregrinos, como passageiros. Pelo menos por enquanto, né? E devemos evitar esse tipo de pregação que não diz, que não conta a verdade completa. Porque a verdade tem que ser dita, porque Deus não pode mentir. Ninguém pode desviar, acalmar, a não ser pela palavra de Deus. Ninguém pode ter fé, a não ser pela palavra de Deus. A ninguém pode ser vencedor, a não ser crendo em Jesus. Esse Deus não pode mentir. E em poucas palavras possamos dizer, testemunhar a respeito disso. Porque, irmãos, o imediatismo traz muitas consequências para o ser humano. Por isso que o ser humano sofre também. E o imediatismo tem sido assunto da psicologia e de outros ramos científicos. Mas a Bíblia também, ela tem a sua palavra. Porque ela promete vida com abundância. Vida com abundância se refere não à ausência de problemas na vida do ser humano, mas Deus dá a maneira de como o ser humano deve enfrentar a vida, sem se desesperar, sem se apressar. Porque o imediatismo ele torna as pessoas ansiosas. E a Bíblia tem palavras para pessoas ansiosas. Torna as pessoas incapazes de refletir e pensar. Torna as pessoas superficiais, com dificuldade em se relacionar. Torna as pessoas indiferentes, apáticas, consumistas. Foi isso que nós conseguimos observar nessa pesquisa, que o ser humano precisa vencer os obstáculos que a vida oferece. Outra, segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida do mundo, fazendo um total de 800 mil suicídios anualmente. Então, por isso que esta pregação não termina aqui. Se você foi imbuído dessa missão de pregar o evangelho a toda criatura, compartilhe com alguém esta mensagem que é de Deus, já que o homem é falho de cumprir uma simples promessa. Mas Deus, ele cumpre todas as promessas. Aleluia. Então, não fuja dessa ideia, não fuja desse tema. Não perca as esperanças em Deus.
Não tenha muita esperança no homem, mas tenha também esperança em Deus, porque Ele não falha. Se os homens falharem, Deus não falha.